de um código de conduta aos integrantes da corte. Repórter André Anelli chegando com as últimas informações. O magistrado reconhece, no entanto, não é, André, que existem muitas resistências internas, não é isso? É isso mesmo, Tiago. O ministro Edson Fachin afirmou que a Suprema Corte precisa adotar regras de transparência para evitar o risco de intervenção de outros poderes. Ele citou a Polônia, que passou por uma reforma do sistema judicial por iniciativa do governo, e também o México, onde uma proposta de reforma judicial foi iniciada durante o governo de López Obrador e é defendida pela atual presidente Cláudia Sheinbaum. Fachin citou que a regra deve ser clara, por exemplo, sobre familiares de ministros que atuam como advogados. Ele não citou casos como o da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, cujo escritório recebeu 129 milhões de reais para defender o Banco Master, afundado em investigações de fraudes, mas Fachin disse apenas que familiares não devem mudar de profissão só porque tem um ministro do STF como parente próximo. Entretanto, ele afirmou que é preciso ter transparência sobre onde advoga, em que termos e em quais ações, por exemplo. Essas declarações foram dadas ao jornal Estadão. Nessa mesma entrevista, Fachin admitiu que existem resistências sobre a implementação do Código de Conduta. Um dos argumentos é que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, já baliza a atuação dos ministros. E outro argumento é que o ano eleitoral pode tornar o tema ainda mais polêmico. Por fim, o ministro disse que o próprio STF deve contribuir para melhorar a própria imagem junto à população. Tiago. De qualquer forma, o ministro concedeu essa entrevista, reconhece as dificuldades internas e ele continua nessa cruzada para tirar do papel esse código de conduta dos magistrados. Até daqui a pouquinho, André, deixa eu perguntar para a Dora Kramer. Dora, eu lembro quando Luiz Edson Fachin tomou posse, a gente conversou muito que ele evitava as entrevistas, mas de vez em quando concede entrevistas para os jornais, principalmente, né, como foi para o Estadão. Bom, ele vai ter muita dificuldade, na sua visão, para implementar esse código de conduta, ainda mais em meio a esse escândalo do Banco Master? Tiago, não é que ele vai ter dificuldade, ele já está tendo dificuldade, ele já perdeu o primeiro lance, quando na posse dele, ele defendeu o código de conduta, todo mundo sabe que essa é uma bandeira dele, e precisou, no final da semana passada, divulgar aquela nota, que é um vexame, na verdade, uma nota em defesa dos ministros, da conduta dos ministros, quando o que se imaginava que ele ia fazer, ao interromper as férias e fazer a conversa sobre o que está acontecendo, a berlinda em que está o Supremo Tribunal Federal, o que sai dali, na verdade, é uma defesa, uma coisa completamente estapafúrdia, atribuindo, comparando as críticas que são feitas a ameaças da democracia e a intimidações, e não é nada disso. Essas propostas, há uma proposta de código do Congresso, deputado Chico Alencar, há uma proposta que a OAB apresentou hoje, inspirada no estudo feito no ano passado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, e a gente vê um amplo apoio, a não ser no tribunal. Por isso que eu digo, o presidente Fachin perdeu o primeiro lance. Para não ficar isolado, assinou aquela nota que é um verdadeiro vexame. E hoje, na entrevista para o Estadão, 2 páginas de entrevista, ele também, quer dizer, ele exibe a mesma corda bamba, porque, claro, ele deve satisfações ao colegiado, é verdade isso. Agora, ali ele considera um bom argumento de da ala resistente do tribunal, dizer essa coisa de que não vamos discutir o Código Eleitoral, porque o Código de Ética, porque é o ano eleitoral. Ora, bolas! Agora mesmo, num ano de eleição em que a sociedade está aberta a todo tipo de discussão, é que se deve debater esse tipo de coisa, do controle externo do judiciário, já que não está sabendo, na figura de alguns ministros, não todos,
ter autocontenção, porque a ala que resiste e que impõe essa derrota ao ministro Fachin, esse termo é meu, o ministro Fachin não usa esse conceito de derrota nem vitória, é exatamente a ala mais influente, a ala mais poderosa, a ala mais ativa dentro do tribunal e a ala que tem condutas que justificam esses questionamentos. Então, o Supremo Tribunal Federal está numa berlinda tal que obriga agora o presidente Lula a fazer também manifestações a respeito disso, porque para ele, Lula, é muito ruim um tribunal enfraquecido. Por quê? Porque o tribunal é um parceiro, é tido pelo presidente Lula como um grande parceiro nesse terceiro mandato. E um tribunal enfraquecido enfraquece também o governo, principalmente nos embates com o legislativo. Então, essa posição do tribunal colegiado, que aí todos é que assumem essa posição, infelizmente, o ministro Fachin acaba, digamos assim, pagando essa conta, porque está na presidência, é uma posição equivocada, é uma posição que está sendo criticada por todos os lados, pela falta de compreensão, que ao se cobrar autocontenção, um melhor comportamento do Supremo, ninguém está atacando o Supremo. Ao contrário, isso é a defesa da Suprema Corte, que foi e é tão importante na defesa da nossa Constituição.